Você sabe o que é um teste rápido? Você já fez um teste rápido? Alguém que você conhece já fez um teste rápido? Você sabe o que é caviar? Bem, pessoal, um teste rápido é todo aquele teste que não tem valor diagnóstico. Ou seja, o médico ele não pode afirmar uma doença só por esse teste. Os testes rápidos ou de triagem são pouco, digamos, específicos. Também um teste rápido são sempre mais baratos que um teste confirmatório. Então, por exemplo, um teste de HIV que é feito rapidamente, aquele lá do carnaval, ou até mesmo o teste de gravidez, que é do beta-HCG. Eles não podem ser só aquele teste, tem que ter um confirmatório, até porque, para determinada situação, o indivíduo que apresentar positividade para o HIV, por exemplo, você não pode se basear apenas para aquele teste. O médico ele sempre vai pedir um exame que é confirmatório, que garante que eu não vá prejudicar aquele paciente. Bem, pessoal, o princípio básico aí que a gente tem dos testes de triagem ou testes rápidos é simplesmente a ligação de antígeno-anticorpo. A gente sempre utiliza o antígeno, a gente sempre tem à mão o antígeno, que geralmente fica em uma placa, em uma fita, certo? Em seguida, a gente vai colher a amostra do indivíduo, certo? Com os prováveis anticorpos. Então, só para a gente entender melhor, vou usar aqui como exemplo, como um teste rápido para o teste da dengue, certo? Então, esse aqui é o teste da dengue. A gente tem aqui os antígenos, a parte proteica do vírus da dengue. Então, se o nosso indivíduo ele for positivo, certo? O seu corpo ele já vai ter produzido anticorpos para o vírus da dengue e eles vão se ligar, certo? Eles vão se ligar ao nosso antígeno que está na placa e aí a gente vai ter uma reação. Essa reação eu utilizei aqui como exemplo uma mudança de cor, mas tem muitos outros padrões. Tudo bem? O caso é que quando a gente trabalha com anticorpos, que é o caso aí dos testes rápidos ou de triagem, a gente pode ter algumas interferências, mas isso a gente fala um pouco mais à frente. Mas aí você fala, um teste rápido então é tão confiável? Não é confiável? Como é que isso é testado? Bem, sempre quando a gente fala de teste imunológico, certo? A gente sempre cai em dois conceitos, que é a sensibilidade e a especificidade. Bem, sensibilidade primeiro. A sensibilidade, pessoal, é a capacidade de um teste apresentar positividade quando realmente o indivíduo é positivo. Mas como é que isso funciona? Vamos tomar aqui como exemplo uma população de 100 pessoas. Então, nessas 100 pessoas eu vou fazer o meu teste, certo? Só que antes eu já sei que todas as 100 pessoas elas são positivas, porque eu fiz um teste, por exemplo, confirmatório. Só que no meu teste, no exemplo aqui, eu verifiquei que 90% deram positivos. Então, o que acontece com os 10% que faltaram? Eles são chamados de falso negativo. Isso porque eu já sabia que as 100 pessoas eram positivas, porém, o meu teste, que é novo, apresentou que 90% das pessoas eram positivas. Então, isso é sensibilidade. Esse teste, por exemplo, não estaria adequado, porque a sensibilidade para ser boa, ela tem que ser acima de 90%. Bem, a especificidade, pessoal, ela é como se fosse o oposto da sensibilidade, porque ela mede, certo, a capacidade de um teste apresentar negatividade quando ele realmente é negativo. Vamos tomar aqui o mesmo exemplo. População de 100 pessoas. Nesse caso agora, eu já sei que nenhuma das pessoas elas têm a patologia, nenhuma delas tem a doença, por exemplo. Nesse caso, eu detectei com o meu teste que 90% delas são negativas. Faltou do mesmo modo 10%. Esses 10% são chamados de falso positivo. Isso porque eu sei que elas não têm a doença, mas o meu teste disse que elas têm a doença. Uma outra questão que a gente tem que levantar
sempre que eu vá calcular especificidade ou sensibilidade, eu vou ter um teste que é padrão, certo? Um teste que já tem maior confiabilidade. Esse teste eu vou usar como se fosse o modelo. Por isso que eu posso achar um falso positivo ou um falso negativo. Dentre esses dois, pessoal, o mais importante é que o teste ele seja sempre mais específico. Isso porque a gente sempre vai ter eventos do próprio indivíduo, certo? Que pode interferir. Eles podem ocasionar erro. E esses dois conceitos, esses dois eventos são a latência e a janela imunológica. Começando então primeiro sobre o conceito de latência. Bem, a latência, pessoal, eu vou tomar como exemplo. Quando você fica doente, significa que o agente invasor, um micro-organismo, por exemplo, ele já está lá há um tempo. Porque ninguém fica doente de imediato. Por exemplo, vírus do HIV. Esse vírus do HIV ele vai conseguir penetrar lá no corpo humano e ele vai precisar de um tempo para manifestar os sintomas. Então a latência é isso, em que o agente invasor, certo? A patologia se instalou no corpo e o período que ele leva para manifestar os sintomas. Uma gripe, você vai ter o vírus da gripe no seu corpo e vai precisar de um tempo para que ele manifeste os sintomas, coriza, ficar espirrando, enfim, certo? Então isso é latência. Bem, agora janela imunológica. A janela imunológica é um pouco parecida com a latência, só que nesse conceito eu vou conseguir medir ela, digamos assim, com a produção dos meus próprios anticorpos. Então, tomando aqui o mesmo exemplo, vírus do HIV, ele vai invadir o corpo. No primeiro momento, eu posso não estar produzindo anticorpos. Nessa fase, eu digo que eu estou dentro da janela imunológica. Bem, pessoal, a gente ainda pode ter duas situações que podem interferir nesses testes de triagem, por trabalhar por ter sua ação pelos anticorpos, que vai ser o efeito Prozona e também reações cruzadas. Bem, nesse tipo de interferências, eu vou falar diretamente relacionado a efeitos fisiológicos, que não são tão comuns, mas pode acontecer. Bem, primeiro, efeito Prozona. O efeito Prozona ele se dá pela produção muito grande de anticorpos. Então, se por exemplo, eu tenho aqui o meu teste, então na ação normal o anticorpo vai se ligar ao antígeno, a fita ela vai sofrer reação e vai indicar positividade. Mas quando eu tenho uma grande produção de anticorpos, é como se houvesse uma competição para se ligar ao antígeno. E acaba que um impede o outro, certo? Como eu disse, um tipo de competição. Isso faz com que nenhum deles se ligue e eu tenha um teste que seja falso negativo, porque eu estou tendo os anticorpos, mas eles não vão se ligar ao antígeno porque tem uma grande quantidade e um impede o outro. Para solucionar essa situação, o que a gente pode fazer? Uma diluição, ou seja, para diminuir o número de anticorpos naquela amostra. Seria uma solução. Bem, na reação cruzada, eu não teria os anticorpos para a patologia que eu estou estudando, para o teste que eu estou realizando. Então, se por exemplo, o teste para dengue, o que vai acontecer? O paciente ele pode ser saudável, mas se por exemplo, pessoal, eu tiver anticorpos que são parecidos, a sua estrutura conformacional, certo? É parecida, eles têm o mesmo, digamos, o formato, esses anticorpos da outra patologia vão se ligar ao antígeno, vai sofrer ação e vai ficar parecendo que o paciente, o indivíduo, ele é doente, ele é portador do vírus da dengue, entendeu? Então, nessa situação, o que pode ser feito? A gente vai recorrer a, claro, os testes que são específicos, certo? São padrão ouro. Agora, uma coisa que você talvez não saiba. O HCG, ele não é exclusivo das mulheres. Não é exclusivo, melhor dizendo, de uma gravidez. Porque o HCG,
em um homem, então ele pode ser produzido por questões tumorais, principalmente na próstata. Esses tumores também estimulam a produção do HCG. Então, só para finalizar agora, galera, a gente trouxe aqui um pequeno vídeo do teste de beta-HCG, que a gente falou muito durante o vídeo, certo? Que é um teste relativamente simples, que as mulheres usam geralmente via urinária. Aliás, não é esse o mais viável, porque na urina, por ser uma excreta, eu posso ter uma pequena quantidade de anticorpos, assim dando um falso negativo. Bem, o teste de beta-HCG nada mais é do que a identificação de anticorpos anti-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. O que significa isso? Que esse hormônio ele é produzido quando teve o embrião implantado no útero, e esse embrião, certo, ele vai produzir esse hormônio. Então, o que acontece nesse teste? A gente vai pegar a fitinha, essa fita ela vai ser mergulhada na urina, vai esperar que a fita ela absorva, certo? Que ela sugue, digamos assim. E aí a gente vai aguardar. Realizado o processo, eu vou retirar a fita do recipiente e vou fazer a leitura. Essa primeira aqui, pessoal, essa primeira linha aqui significa que é o controle. Ou seja, se ela não aparecer, significa que o teste pode ser desconsiderado, porque houve algum tipo de erro. Essa aqui já me identifica que há uma gestação. Se esse teste dá positivo, você já sabe o que acontece quando você conta para o seu namorado? Mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se te ajudei de alguma forma, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, não se esquece de compartilhar também. Segue aí também nas redes sociais que vai estar na descrição ou no próprio vídeo aí em algum momento. Até a próxima!